fazendo nesse estudo acerca dos evangelhos, já vimos aí a questão sinótica, tá? E estamos trabalhando aí os 3 evangelhos primeiro, né? Na ordem que foi proposta aí por Agostinho, na ordem da tradição. E chegando ao evangelho de Lucas, eu quero colocar aqui que nós vamos trabalhar agora o evangelho de Lucas, e sequencialmente o evangelho de Lucas não vamos entrar em João, vamos entrar em Atos. Por que essa proposta? Porque a tradição afirma de uma forma muito forte, com muita base de sustentação, que Lucas é o autor do Evangelho, tá? Do Evangelho e de Atos, dos Apóstolos. Então a característica textual, inclusive, não somente testemunho da tradição, além do forte testemunho da tradição, temos características textuais, que apontam para nós o mesmo autor para o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. E principalmente pela dedicação, a própria dedicatória do início do texto deixa isso muito claro, muito evidente. Então vamos trabalhar agora o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem uma característica muito diferenciada em relação aos outros evangelhos. Então temos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, uma testemunha ocular. Quando falamos que Mateus recebeu o Evangelho de Marcos e preservou dentro da sua narrativa, conforme a teoria das 2 fontes, não estamos dizendo que Mateus precisava do Evangelho de Marcos para escrever o seu Evangelho, porque ele é uma testemunha ocular, diferentemente de Marcos. Pedro era testemunha ocular e Marcos estava dependendo de Pedro. Mateus é uma testemunha ocular, ele conhece aqueles fatos. Agora o que acontece? Como vimos nos primeiros quadros, tratando da evolução do Evangelho ao longo da história, vimos que o primeiro movimento, desde o ano 30 da era cristã, logo após o Pentecostes, o primeiro movimento da igreja foi de propagação do Evangelho e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, no primeiro momento de propagação, como o primeiro intuito dos apóstolos, o trabalho de escrita dos evangelhos não foi prioridade, e sim se espalhar pelas terras, abrir igrejas e ganhar almas para o reino de Deus, né? Ganhar mais adeptos para o cristianismo, pregar o evangelho a toda criatura. Com isso temos cada apóstolo que foi para cada região, era ele mesmo a fonte de autoridade. Por isso que o evangelho, nos primeiros anos de propagação, era oral. A fonte era oral. Por quê? A fonte era a pregação do apóstolo, o ensino do apóstolo, a comprovação do apóstolo em relação à verdade. Alguém tinha uma dúvida, Jesus disse isso? E aí temos, por exemplo, alguns ensinadores gnósticos que começam a entrar na igreja, tentando propagar a sua filosofia na igreja. E para tentar que a sua filosofia participasse da vida da igreja, ganhar aquele povo para a sua linha de pensamento, eles começaram a dizer coisas que Jesus teria dito, mas que na verdade não disse, estão de acordo com o pensamento gnóstico. Como prova disso, temos o Evangelho apócrifo de Tomé. O Evangelho de Tomé, ele é um evangelho composto de diversas máximas de Cristo. E aí Cristo disse isso, Cristo disse aquilo, Cristo falou dessa forma. E com essas afirmações que havia no Evangelho de Tomé, vemos aí como trabalhavam os hereges da época. Então o que acontece? Alguém ouvia de um herege que Jesus disse que o homem não deveria se casar, porque o casamento é impuro. O homem deve purificar a sua alma para se libertar do corpo, que é matéria, e evoluir até o ser espiritual. Então alguém chega e diz: olha, eu ouvi falar que Jesus disse isso. Como que nós vamos ter a comprovação daquilo que é verdade e daquilo que é mentira? Através de uma testemunha ocular. Então alguém chega para Mateus e fala: Mateus, Jesus disse isso? Aí Mateus vai dizer: não, Jesus nunca disse isso. Por que você está dizendo? Porque eu estava. Eu passei quase 4 anos andando com ele. Eu sei o que ele disse, eu sei o que ele pregou, eu sei o que ele ensinou. E aí você vai ver, Mateus, no caso, no lugar em que ele está, ele é a comprovação da verdade. João, no lugar onde está, ele é a comprovação daquilo que foi dito e aquilo que não foi dito. João faz isso no seu evangelho, quando João combate os gnósticos, logo no capítulo 1, versículo 1, trazendo a revelação acerca do verbo, conforme a gente vai ver no evangelho de João mais à frente. Então o que acontece? Cada um é a comprovação da verdade no local em que está. É o período da oralidade. Passada a oralidade, dá-se início o período textual. E aí, através da teoria das 2 fontes, mesmo, o Evangelho de Marcos provavelmente é o primeiro, por ser o menor. Mateus, quando recebe o Evangelho de Marcos,
não é que ele precisa do Evangelho de Marcos, mas sim porque ele toma conhecimento do conteúdo do Evangelho, vê que é verídico, uma vez que preserva no seu Evangelho, que é a narrativa, estão em relação, tá? Não é que é uma cópia, você não vai encontrar do mesmo jeito o versículo deste modo em Mateus igualzinho em Marcos, não é. Você vai encontrar tratando do mesmo assunto, com alguns pormenores diferenciados. Nesses pormenores, o que vemos geralmente? Em Mateus vai estar resumido e em Marcos vai estar um pouco mais expandido. Então Marcos toma o conhecimento e fala, de fato, era assim, só que tem mais isso aqui, que não foi relatado aí nesse Evangelho, por motivos que só Pedro poderia explicar. Então, essa relação entre Mateus e Marcos. Agora, o que acontece em Lucas? Lucas é um evangelho diferenciado. O próprio autor, no primeiro capítulo de Lucas, ele afirma que ele construiu essa narrativa, ele construiu esse conteúdo textual com um objetivo. Qual era o objetivo? Preservar a tradição. E ele mesmo confessa que fez uso, que lançou mão de outras obras. Então Lucas, ele não esconde a característica do seu evangelho, ele é muito sincero, ele é muito verdadeiro, muito autêntico. Inclusive Lucas é autêntico não somente em relação à questão textual, mas em relação às narrativas e aos testemunhos que ele dá de lugares históricos e personagens. A arqueologia tem usado o evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos como um guia para estudos arqueológicos. Isso nós vamos ver, por exemplo, acerca de, não sei se eu vou me lembrar agora do nome, é uma pessoa que estava associada a William Hansen, um grande estudioso que empreendeu algumas viagens pelas terras bíblicas para analisar o conteúdo do livro de Atos dos Apóstolos, e ele tinha um pressuposto já na mente. Ele entendia que aquele livro foi escrito muitos anos depois dos eventos, foi na verdade uma construção artificial feita pela igreja. A igreja construiu aquele texto e atribuiu a Lucas, sendo que aquele texto não era de Lucas, e o objetivo era condensar as doutrinas que tinham na igreja. Então eles entendiam que havia uma doutrina de Pedro, havia uma doutrina de Paulo e outra de Tiago, que se diferenciavam muito. Postulados teológicos diferentes na igreja e que iam dividir a igreja, rachar a igreja. E aí a teologia liberal disse que o livro de Atos foi escrito muito tempo depois, com o intuito de diminuir as arestas, com o intuito de condensar a fé cristã e evitar que a igreja se rachasse. Então William Hansen tomou um evangelho, tomou o conteúdo bíblico e partiu para as terras santas, com o intuito não de investigar, mas com o intuito de provar que aquele livro estava errado em relação aos referenciais geográficos e aos referenciais históricos também dos personagens históricos. Então o que ele fez? Viajou pelas terras, ele tinha dinheiro, tinha grana e queria provar essa tese. Viajou pelas terras, conforme ele ia viajando pela ilha de Chipre, pela ilha de Malta, pelo território da Ásia, chamada antigamente Galácia, que hoje é a Turquia, pelas terras gregas, Acaia, Tessalônica, por Roma. Ele começou a ver que os referenciais presentes em Atos estavam exatamente de acordo com a verdade. Exatamente de acordo com a verdade. Ele descreveu os itinerários da viagem de Paulo, os itinerários da igreja, Pedro quando desce para Jope, a igreja quando vai para Antioquia. Ele descreveu tudo exatamente tal qual a história poderia comprovar, conforme a arqueologia poderia comprovar. Então você vê, a partir dessa análise, vemos a importância não só teológica, no sentido das doutrinas, dos estudos ali colocados, mas vemos também importância arqueológica e importância histórica, que aí já entra pela área da ciência, das ciências humanas. Então vemos aí tanto o conteúdo de Atos, a partir dessa comprovação arqueológica, quanto o conteúdo de Lucas tem um caráter diferenciado de Mateus e Marcos. Lucas é um tipo de autor muito verdadeiro e muito sincero na sua forma de abordagem. Ele fala, eu não construí esse evangelho na minha cabeça. Esse evangelho foi construído a partir de textos que eu já tinha disponível, que eu investiguei, e existe algum
conteúdo exclusivo em Lucas, que não é encontrado nem em Marcos, nem em Mateus, e que é fruto da investigação de Lucas em relação a outras testemunhas oculares. Então Lucas não é uma testemunha ocular. Lucas, chamado médico amado, é um companheiro dos apóstolos. Ele andou com os apóstolos, não com Cristo, tá? Mateus e João andaram com Cristo. Marcos está associado a Pedro, não andou com Cristo. Lucas não andou com Cristo, mas está associado aos apóstolos. Conhece o Evangelho de Marcos, conforme ele mesmo diz. Conhece o Evangelho de Mateus, conforme ele mesmo diz. E tem acesso a outras testemunhas oculares. A partir dessa investigação, e é isso que ele diz no seu Evangelho, que ele perscrutou, que ele investigou a produção textual da época, com o intuito de apresentar uma narrativa verídica e uma narrativa detalhada. E ele endereça o seu texto a Teófilo, tá? Que a gente vai ver mais na frente aqui, acerca da discussão sobre Teófilo. É uma pessoa, é um grupo de pessoas. Então, a obra literária de estilo linguístico mais rico do Novo Testamento, é uma das características de Lucas. Ele emprega no seu Evangelho, um grego de alta categoria. Ele emprega no seu Evangelho um grego de alta categoria, com pontuação correta, com palavras corretas. Porque o que temos nos textos do Novo Testamento? Temos Mateus, judeu, né? Temos Marcos, judeu. Temos João, judeu. No caso de Pedro e de João, Pedro forneceu a narrativa para Marcos e João escreveu o seu Evangelho. Eram pescadores, né? Não tinham letras, não tinham muita cultura, muito conhecimento linguístico. Então, existe uma teoria que diz que Mateus escreveu em aramaico, na verdade. É provável que tenha escrito em grego, sim, o seu Evangelho, ainda mais que era funcionário da alfândega. Então, ele tinha um conhecimento de Antigo Testamento, tinha um conhecimento da língua, por ser uma pessoa que trabalhava no funcionalismo público da época, né? Na instituição romana instalada lá na Palestina. Mas João era pescador, e de pescador ele não passou a funcionário público como Mateus. Ele simplesmente passou a ganhar almas, a evangelizar, a pregar. Então o que acontece? A característica textual de Mateus, de Marcos e de João é uma linguagem muito mais simples. É uma construção textual muito mais simples, com questão de erros ortográficos, com questão de palavras, com características muito mais judaicas do que gregas. É como, por exemplo, você pega aí uma pessoa estrangeira que vai tentar escrever um livro em português, e ela não tem um bom domínio do português, e algumas palavras ela escreve com uma sonoridade errada, com uma forma errada, né? Ou com uma acentuação incorreta. Por quê? Ela não tem domínio daquele idioma. Ela entende, conhece alguma coisa para poder se comunicar, mas ela não tem domínio da língua, não é a língua pátria dela. Assim acontece com Mateus, Marcos e João. A característica linguística do evangelho deles é fraca, é pobre, mas a de Lucas é riquíssima, porque ele tem domínio da língua que ele está escrevendo. Ele conhece o grego, é provavelmente a língua pátria dele. Ressalta o caráter humano do ministério de Cristo, tá? Então Lucas, o objetivo dele, diferentemente de Mateus, que tinha um objetivo de fazer associação entre a profecia e o cumprimento em Cristo, e o Evangelho de Marcos, associado a Pedro, que estava mostrando Cristo, servo de Deus, aos romanos. Lucas tem um objetivo, vamos dizer assim, muito mais humano, em mostrar que este Jesus é uma pessoa histórica, e sendo uma pessoa histórica, é também uma pessoa divina. Ele é uma pessoa divina, mas não um ser divino, um anjo, um ser imaterial. Ele é um ser divino materializado, ele é um homem. Então Jesus é um homem. Jesus é um homem, Jesus viveu como homem, se comportou como homem, ele sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu sede, características humanas muito presentes em Lucas, tá? O que Jesus não tem em relação aos outros homens? O pecado. Então Jesus, ele é o Deus que é o mesmo Deus de Mateus, Marcos e João. Não é que é um ser humano somente ser humano, sem a característica divina. Ele é Deus, mas é Deus encarnado. Então em Lucas é muito ressaltado a característica humana. A unidade do Evangelho é inquestionável. Então, quando você analisar o Evangelho de João mais para frente, e quando você analisa os outros Evangelhos,
A autocrítica textual geralmente questiona muitos trechos do Evangelho. Diz assim: esse texto aqui, esse trecho é de autoria deste autor, mas esse trecho aqui não é dele, esse trecho aqui foi inserido depois. Isso acontece com Marcos, no final do Evangelho de Marcos. Existe um trecho lá do capítulo 16 já, acho que do 1 ao 9, que é fortemente questionado pela autocrítica textual, e que de fato, analisando textualmente só, apresenta uma característica muito diferente em relação à continuidade dos demais textos. O texto vem até um ponto, quando chega num ponto, parece que ele volta a recontar aquela história, fazendo um resumo dela. Então, com isso nós vemos uma quebra de continuidade no texto. Essa quebra de continuidade, ela pode ser um sinal de que aquele texto foi inserido depois de pronto. Então o texto estava pronto, foi recebido pela igreja pronto, e os copistas que vieram depois, por algum objetivo, entenderam que seria necessário inserir aquele texto. Então alguma tradição que um outro discípulo tinha de Marcos, e falou: olha, Marcos também registrou isso aqui, a gente tem o Evangelho de Marcos e tem esse texto aqui, e aí ele acaba inserindo esse texto diferenciado. Então isso mostra uma quebra de unidade dentro da autoria daquele texto, o que não acontece em Lucas. Lucas, isso é inquestionável, a autoria é atribuída completamente a um autor só. A autocrítica textual atribui a um autor só, e a tradição diz que este autor é Lucas. O autor admite fazer uso de fontes na composição do seu evangelho, tranquilo, é a característica como Lucas escreveu. Então quer dizer que Lucas não é inspirado. Aí essa questão da inspiração, ela não depende só da forma como o evangelho está sendo escrito. Ela depende muito mais da inspiração concedida ao seu autor. Então, onde está a inspiração do Espírito Santo no Evangelho de Lucas? Não está na questão de que Lucas viu os fatos, ele não é uma testemunha ocular. Também não está na questão de que Jesus revelou a Lucas. Lucas não diz isso. Paulo diz isso. Paulo diz que o meu Evangelho eu recebi do Senhor. É uma afirmação dele. E eu não me encontro hoje numa posição de dizer que ele mentiu. Eu entendo que ele disse a verdade, e ele não se contradiz na narrativa que ele fala acerca de Cristo, as doutrinas. Então, Paulo afirma isso e eu creio. Ele diz: eu recebi o meu evangelho do Senhor, o que não é dito por Lucas. Lucas diz que pesquisou. Então, essa sinceridade de Lucas mostra que ele era uma pessoa séria e que ele era uma pessoa comprometida com a verdade. E onde está a inspiração? Está no fato de Lucas receber do Espírito Santo de Deus a competência para analisar os conteúdos. Ele analisou o conteúdo de Marcos, ele analisou o conteúdo de Mateus, ele analisou as narrativas de outros apóstolos que não são mencionados. Bartolomeu, onde está Bartolomeu? O que ele disse? O evangelho dele, não temos. Talvez trechos exclusivos do evangelho de Lucas sejam fruto da narrativa de Bartolomeu, ou de outros apóstolos, Judas Cananeu, Judas, a tradição chama Judas Tadeu, tá? Que é diferente do Iscariotes, e outros, Simão, chamado Zelote, irmão de Pedro, o André, por exemplo, onde estão o evangelho de André? Onde estão as cartas de André? Não temos. Se ele escreveu alguma carta, não chegou até nós, e não chegou até nós porque não era necessário para a nossa salvação. Tudo aquilo que é necessário está aí. Agora, talvez alguma parte exclusiva do Evangelho de Lucas, que não estão em Mateus e Marcos, estejam preservando alguma narrativa de André. É uma possibilidade. E Marcos cumpriu com foi essa ferramenta na mão do Espírito Santo de Deus. Essa ferramenta para preservar a verdade, preservar a tradição. Agora veja, em nenhum lugar do Evangelho ou de Atos o nome do autor é mencionado, mas o estilo metódico e clássico, bem como o testemunho dos antigos, afirma a autoria lucana. Então a tradição que falou acerca disso é uma tradição forte e compartilhada com autores de diferentes lugares e diferentes épocas, E até o fato de Lucas ser chamado o médico amado por Paulo, E essa característica dele, essa formação, essa cultura, essa erudição, nos mostra ser Lucas possivelmente o autor deste evangelho, a partir dessas características. Aí a gente vai ver, depois de vista a questão autoral, vamos ver um pouco sobre
testemunhos acerca do conteúdo de Lucas. E aí vamos ver aqui fonte, por exemplo. Autor, já vimos. Fonte, objeções à autoria de Lucas. Vamos ver. Voltar aqui um pouco primeiro. Tema principal. Quem era Lucas? Unidade. Vamos aqui no quem era Lucas, tá? Provavelmente Lucas era um gentio, ou pelo menos um judeu helenista, podendo ter se convertido em Antioquia da Síria. Seu nome é de origem grega. Nas despedidas constantes em Colossenses 4, 10 a 14, Paulo parece distingui-lo de judeus, talvez hebraístas, vinculando com gentios. Sua facilidade no uso do idioma grego sugere que era gentil, ou judeu helenista, ou seja, era a língua dele, era a língua pátria dele, mais afeito ao idioma grego, que a maioria dos judeus teria sido. O estilo grego de Lucas, juntamente com o estilo da Epístola aos Hebreus, é o mais refinado de todo o Novo Testamento. O mais refinado. As exceções têm lugar quando parece que ele seguia fontes informativas semíticas, orais ou escritas, ou então quando adotava um estilo semítico de grego, para que soasse como o grego bíblico da Septuaginta. Por outra parte, ambos os livros de autoria lucana começam com uma dedicatória formal, ao estilo literário grego-romanos, únicos livros do Novo Testamento que assim o fazem. Então você vê, quando em Lucas aparece um tipo de texto mais característico de um texto escrito por um judeu, quando ele cita fontes judaicas e quando ele faz menção de textos extraídos da Septuaginta. A Septuaginta era a Bíblia hebraica escrita em grego, só que qual é a questão? É uma Bíblia escrita em grego, só que por judeus. A forma deles pensarem as palavras, a forma deles descreverem os eventos, é a partir da forma como eles entendem, a mente judaica. Então Lucas, ele tem textos dele que são caracteristicamente textos da erudição greco-romana, conteúdos de conhecimento de língua da tradição greco-romana, e alguns pontos é aproximado com a tradição judaica, principalmente quando cita textos de fonte judaica ou quando cita a Septuaginta. E o que acontece? Com isso vemos a questão de Lucas ser o autor é fortalecida cada vez mais pela questão textual e pela questão da tradição. Dentro da questão textual temos também a questão dele pôr um prólogo. Ele dá ao texto um endereçamento, ele explica, antes de começar a narrativa, ele dá uma explicação sobre o texto, o que ele está escrevendo, qual é o propósito com o que ele está escrevendo, para quem está escrevendo. Isso é um prólogo. Então, quando ele adota essa prática de pôr um prólogo, tanto no Evangelho quanto em Atos, vemos duas coisas: o autor dos dois textos é a mesma pessoa, porque usa o mesmo recurso, e outra, ele não é um judeu, ele é um gentio, porque esse tipo de característica é típica de uma escrita de um gentio, de um grego ou de um romano. Então nós estamos cada vez mais encontrando, delineando a característica do nosso autor. Então mesmo que o autor não dê nome a si mesmo, ele está completamente configurado dentro dessas nuances aí, essas características que são próprias de um gentio erudito. Vemos uma questão interessante, por exemplo, se você comparar os evangelhos canônicos com os apócrifos. Os evangelhos apócrifos, evangelhos, cartas apócrifas, geralmente eles gostam de pôr o nome. A pessoa que está escrevendo fala, Evangelho de Pedro, que escreveu as palavras de Jesus e tal, e começa a falar muito de baboseira. Por que ele geralmente apela para o nome? Porque ele sabe que o texto dele vai ser, na grande maioria, rejeitado. Porque a igreja está sempre bebendo da fonte das testemunhas oculares. Então ela recorre sempre ao testemunho ocular. O que Jesus disse de fato? Aí a testemunha ocular vai contrariar aquilo que for falso. Então, como que os autores de evangelhos apócrifos apelavam? Eles colocavam no começo do evangelho o nome, que Pedro escreveu este evangelho. Aí vai um monte de baboseira herege que está ali, mas ele deu autoria a Pedro. Se aquele evangelho caísse na mão de uma igreja ingênua, pessoas que estivessem um pouco distanciadas das testemunhas oculares,
e que não tivesse como tirar a prova, a comprovação, poderia enganar as pessoas durante algum tempo. Agora os evangelhos, os 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos, tem nome neles? Não tem. Por que não tem nome? Porque não precisa. O evangelho, ele é simplesmente uma forma de guardar para a tradição, para a posteridade, as palavras de uma pessoa que está presente. Mateus está lá. Mateus não teve a primeira preocupação em escrever um livro. E Mateus não tinha o objetivo de enviar esse livro a algum outro lugar. O que foi feito em relação ao Evangelho de Mateus foi alguém sentar e escrever aquilo que Mateus estava pregando, aquilo que Mateus estava ensinando. E aquele Evangelho ia ficar ali mesmo. Se alguém quisesse levar aquele Evangelho para uma outra igreja, ele ia copiar aquele Evangelho ali e levar para essa outra igreja. Quando chegasse na outra igreja, não haveria dúvida, porque a pessoa que copiou falou: eu copiei esse Evangelho na igreja onde estava Mateus. Então essas são as tradições de Mateus. Então com isso, a igreja, na sua continuidade histórica, sabia quem eram os evangelistas, porque aquele evangelho foi construído ali, naquela igreja, debaixo da autoridade daquele apóstolo. Então a tradição ia afirmar: esse evangelho não tem nome, mas ele é de Mateus, porque ele foi resultado das palavras que Mateus pregou, dos ensinos que Mateus ministrou aqui entre nós. Então você vê isso numa característica muito interessante: os evangelhos canônicos não têm nome, eles são anônimos. A autoridade da pessoa que estava ali o garantia, o autentificava. E os evangelhos apócrifos geralmente põem o nome, porque eles sabem que não gostam de autoridade. Então eles precisam apelar para essa questão de colocar o nome. Aí vemos aí na questão das testemunhas oculares, passamos aí a questão da fonte, tá? Do autor, que já foi explicado. E aí vemos agora a questão dos testemunhos. Aqui, ó, data da composição, objeções à autoria lucana, mais um pouco antes disso, ainda tratando do autor e um pouco das objeções à autoria de Lucas. Então, dentre os testemunhos, o que temos da autoria de Lucas desse evangelho? Tá certo. Dentre as testemunhas da autoria lucana do evangelho e de Atos, temos primeiro Irineu, em 185 depois de Cristo. Irineu em 185 depois de Cristo. E depois temos o que? O Cânon Muratoriano. O Cânon Muratoriano foi um livro, ou como tem aqui, um fragmento de uma lista dos evangelhos, escrita em 170 depois de Cristo e descoberta por Ludovico Antônio Muratori. Por isso que tem o nome de Cânon Muratoriano, por causa da pessoa que o descobriu no ano de 1672. Ele viveu entre 1672 e 1750. E ele descobriu esse cânon, descobriu esse fragmento de texto, que é uma lista que descreve quais eram os livros canônicos daquela época. Então, nessa lista dos livros canônicos, temos os livros do Antigo Testamento, os apócrifos do Antigo Testamento, muito bem esclarecidos, que são apócrifos, e depois tem uma lista dos livros do Novo Testamento, que é onde ele apresenta os evangelhos, ele apresenta Atos dos Apóstolos, apresenta as cartas e apresenta o Apocalipse. Então, o Cânon Muratoriano é um testemunho acerca de quais eram os livros canônicos. É um dos fragmentos de texto mais importantes para a questão do estudo acerca do cânon, do estudo do cânon, como o cânon se formou e a partir de quando surgiu o entendimento de que aqueles livros eram canônicos. Já muito cedo na história, em pelo menos 170 depois de Cristo, o cânon já estava fechado. Já havia uma definição muito clara de quais eram os livros canônicos. Aí você tem que entender que, por exemplo, Apocalipse foi escrito perto de 100. Apocalipse foi terminado perto de 100. O João, aquele que viveu, aquele que morreu por último, dentre as testemunhas oculares. Então, de 100 para 170, e outra coisa, 170 é a data que a paleontologia atribuiu ao texto. Está aqui o texto. Isso aqui é o Cânon Muratoriano, tá? É o Cânon Muratoriano. Ele é uma lista dos livros canônicos da época. Então, a paleontologia conseguiu datar de 170 depois de Cristo. Agora, ele possivelmente pode ter sido escrito até antes.
até antes disso. E ele era uma lista que descrevia quais eram os livros canônicos, para que se fizesse uma distinção entre os canônicos e os apócrifos que tinham surgido. Então, dentro de um texto aqui do Cânon Muratoriano, temos o terceiro livro do Evangelho é o de Lucas. Este Lucas, médico, que depois da ascensão de Cristo, foi levado por Paulo em suas viagens, escreveu sob seu nome as coisas que ouviu, uma vez que não chegou a conhecer o Senhor pessoalmente. E assim, à medida que tomava conhecimento, começou sua narrativa a partir do nascimento de João. Então, aqui um testemunho do Cânon Muratoriano, pelo menos 170 depois de Cristo, tá? Falando acerca dos livros canônicos e descrevendo como foi construída a obra de Lucas. Outra questão que temos a abordar, e que fala também da autoria de Lucas, vem de um herege. Olha só, um dos testemunhos fortes acerca da autoria de Lucas vem de um herege. Quem é esse herege? Esse herege chama-se Marcion, viveu em 140 depois de Cristo. Um herege chamado Marcion, de uma seita docética, compôs um cânon do Novo Testamento que propunha expurgar tudo que tivesse conteúdo judaico. O seu cânon era composto do Evangelho de Lucas e de uma seleção de textos das epístolas de Paulo. Então, qual era a ideia desse camarada? Marcion era um herege que defendia a ideia de que haviam dois deuses. Havia um Deus que era um princípio mau, e havia um Deus que era o Deus da bondade. O Deus mau chamava-se Javé, que era o Deus do Antigo Testamento e de toda a tradição judaica, que era um Deus sanguinário e era um Deus vingativo. O Deus bom chamava-se Jesus, que se manifestou no Novo Testamento para nos libertar de Javé. E o principal pregador, apóstolo, que era mensageiro de Jesus, era Paulo, porque os demais apóstolos estavam vinculados à tradição do Antigo Testamento, do Deus Javé, um Deus mau. Então, o que Marcion pretendia? Separar dentro do cânon tudo aquilo que fosse somente conteúdo vinculado unicamente a Jesus, o Deus bom do Novo Testamento. O que ele fez com isso? Ele pegou todas as cartas de Paulo e retirou delas tudo aquilo que tivesse citação do Antigo Testamento, ou que tivesse algum relacionamento com um apóstolo, dos outros apóstolos. E de Lucas ele fez a mesma coisa. Lucas ele também retirou tudo aquilo que fosse citação do Deus Javé do Antigo Testamento, de texto do Antigo Testamento ou dos outros apóstolos. Com isso, ele construiu um texto que tinha simplesmente o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo editadas por ele, tá? Esse era o cânon dele. Esse cânon ele apresentou para a igreja e foi rejeitado como herege, e foi proibido de propagar essas besteiras que ele tinha construído. Então isso são as bobagens da cabeça dele. Agora, em que ele é útil? Ele é útil porque ele é muito antigo, ele é de 140 da era cristã. Ele viveu em 140 da era cristã. E nessa época, ele afirmava com muita ênfase que Lucas era o autor daquele evangelho, era o autor de Atos, e Paulo era o autor daquelas cartas. E quando ele foi contraditado pela igreja, ele não foi contraditado em relação a essas afirmações, ele foi contraditado em relação a essa doutrina, mas em relação a essas afirmações não foi contraditado, porque isso estava certo. Lucas era o autor daquele evangelho, Lucas era o autor daquele livro de Atos, e Paulo era o autor daquelas cartas. Então Marcion, mesmo sendo um herege, ele constitui-se numa das fortes testemunhas da autoria lucana, do Evangelho e de Atos. Aí temos o Evangelho de Lucas, objeções, conforme a gente está vendo aqui. A narrativa da crucificação não apresenta o caráter da morte substitutiva, como em Paulo, e sim como um cumprimento de um propósito divino. E outra objeção, também é dito que a tentativa de demonstrar que a linguagem erudita de Lucas provém de sua formação médica não é comprovada. Nessas duas objeções, que aliás poucas, que temos da alta crítica textual em relação ao conteúdo de Lucas, até por aquilo que ficou muito provado por Cyril William Hansen nas suas pesquisas, vemos que a primeira é uma pretensa, um pretenso desacordo, desarmonia entre a teologia presente no Evangelho de Lucas e a teologia defendida por Paulo nas suas cartas. Em que isso é um problema para a alta crítica textual?
Isso é um problema no sentido de que nós, na tradição, na ortodoxia, tem afirmado fortemente que Lucas foi o companheiro de Paulo, que Lucas foi uma pessoa que esteve muito ligada ao apostolado de Paulo e que viajou com ele, que relatou muito acerca da vida dele. E a autocrítica textual entra com essa objeção, fala, se Lucas estava tão associado a Paulo, por que a visão dos dois se diferencia em relação à morte e ressurreição de Cristo? Paulo apresenta com um caráter mais, vamos dizer assim, mais sofredor, e Lucas apresenta quase como que um herói. A primeira questão que existe aí dentro é um erro de interpretação, porque esse ponto de vista de que Lucas faz essa apresentação é, na verdade, uma leitura que a autocrítica textual está fazendo, não necessariamente é a verdade. Não necessariamente é a verdade. E outra questão, Lucas, estando associado a Paulo, ele não está subjugado por Paulo, na forma dele descrever os eventos. Ele tem liberdade. Então o que acontece? Lucas vai agir a partir da inspiração que o Espírito Santo de Deus deu a ele, não a partir daquilo que Paulo diz. Ele não está obrigado a narrar conforme Paulo ditar. Ele está associado a Paulo, mas o Espírito Santo de Deus dá uma visão a Paulo dos mesmos eventos sem os contrariar, mas enfatizar alguns aspectos. E ele dá outra visão a Lucas. Então Lucas, quando descreve acerca da morte e ressurreição, ele põe uma característica que foi dada pelo Espírito Santo de Deus a ele, de colocar Jesus como um homem, mas como um homem divinizado, um homem glorificado, principalmente depois da sua morte e ressurreição, quando ele apresenta Jesus como um ser que venceu sobre a morte e sobre o pecado, e que tem todo o poder no céu e na terra. Então vemos aí que Lucas tem essa característica que foi dada por ele, a ele pelo Espírito Santo. Também é dito que a tentativa de demonstrar que a linguagem erudita de Lucas provém de uma formação médica não é comprovado. Não pode ser comprovado em A mais B, especificamente. Uma prova palpável, uma prova empírica, algo que possa ser provado por elementos, por fragmentos. Mas isso é o que nós podemos observar dos indícios. Então os indícios textuais e principalmente a forma de tratar o texto, a forma de lidar com o texto. Este autor, que é o autor de Lucas, que é o autor do Evangelho e do livro de Atos, são ambos a mesma pessoa que adotam uma forma de escrita tradicionalmente da erudição greco-romana, quando colocam um prólogo. Os outros, nenhum outro texto da Bíblia tem prólogo, nenhum outro texto da Bíblia, somente esses dois textos. E esses dois textos provavelmente vieram desse personagem. Lucas, que era um gentil e que não era uma pessoa ignorante, era um médico, como chamado médico amado. Então, outras questões dentro de Lucas temos, na continuidade aqui, objeções acabamos de ver. Aí vamos ver propósito, data e data da composição. Vamos ver propósito e data da composição. Lucas é o único evangelista que apresenta um prólogo em seu evangelho, ao costume dos textos greco-romanos, como já foi visto. Esse aqui é o chamado Codex Petropolitanus. Ele é um dos textos mais antigos aí dos evangelhos. Não chega a ser próximo dos originais, é coisa acho que do segundo, terceiro século da era cristã, quando os textos não eram mais feitos como pergaminho enrolados. Eles eram feitos agora como livros. Inclusive, a adoção do que chama-se códex é a forma de livro da antiguidade. Existe aí uma possibilidade do surgimento desse formato de livro dever-se aos textos do Novo Testamento, porque as evidências mais antigas desta forma de livro são de textos bíblicos, o chamado códex. É possível que isso tenha sido inventado pela igreja, esta forma adotada de construção, de encadernamento dos textos, o códex. Lucas é o único evangelista que apresenta um prólogo em seu evangelho, ao costume dos textos greco-romanos. Seu evangelho enfatiza um caráter humano de Cristo, e sua mensagem de salvação tem um caráter universalista, evitando hebraísmos em sua narrativa. Outra característica particular desse gentil. Você vê que o quadro está muito bem pintado,
está muito bem pintado. É um gentio dentre os judeus. Os judeus que escrevem textos carregam na sua linguagem o hebraísmo. É um modo de falar. Pega um nordestino e coloca ele no meio de um monte de paulistas, né? Paulistas típicos daqui, né? De tradição de origem italiana, origem europeia, alguma origem europeia. O modo de falar é distintivo. Você distingue o nordestino fácil. Por exemplo, pega um advogado lá, um advogado aqui, né? Sim, mesmo que os dois tenham formação alta. Não é uma questão de erro. Não é uma questão de erro de fala, como alguns ignorantes pensam. Mas é uma questão de característica regional. Regionalismo. Regionalismo não é erro. Inclusive, erro não é regionalismo. Falar errado é falar errado. Tanto para o paulista, quanto para o nordestino, quanto para qualquer um. É falar errado. Agora, regionalismo é que é um sotaque. Ou o uso de algumas palavras que são típicas de lá, que não são típicas aqui, né? Então o que acontece? Essa característica que a gente exemplificou é Lucas dentre os judeus que escreveram. Os judeus que escreveram textos bíblicos, diferenciando-se da característica singular do texto de Lucas. Lucas evita os hebraísmos na sua narrativa, somente quando ele está citando uma afirmação judaica. Aí ele se submete à forma de escrita judaica. Um texto da Septuaginta, por exemplo. E o caráter universalista. Mateus, muito voltado para os judeus, né? Pedro, muito voltado para aqueles cristãos romanos. João, muito voltado para debater a questão do Cristo divino humanizado também, o verbo divino encarnado, né? Mas também carregando muitas características hebraístas na linguagem dele, e um grego muito simples, diferenciando-se de Lucas, que tem um grego muito erudito, e a questão universalista. Lucas visualiza o mundo no geral, principalmente no gentil, diferentemente dos judeus que estão buscando afirmações e comprovações de Jesus dentro da ótica judaica. Lucas não tem compromisso com isso. Lucas está apresentando Jesus, os fatos em relação à vida dele, para o mundo, através de quem? De Teófilo, o excelentíssimo Teófilo. Então, para o excelentíssimo Teófilo, Lucas faz uma pesquisa meticulosa e constrói um evangelho numa característica textual impecável, e apresenta esses documentos a Teófilo. E Teófilo era uma pessoa importante para a época. Mas eu faço essa afirmação aqui, que esse evangelho não tinha o objetivo de ser um evangelho particular para Teófilo. Teófilo é a pessoa a quem foi endereçada, mas o objetivo era que esse evangelho atingisse o maior número possível de pessoas muito ligadas aí ao mundo grego-romano, ok? Então aí passamos para o local, data da composição, e local e data da composição, tá? E aí o que temos? Evangelho de Lucas. Poucas certezas, porque não temos muitas evidências. Então o que temos? Quanto ao local da composição desse evangelho, não há nenhuma tradição que seja antiga. Alguns estudiosos têm cogitado os seguintes locais: Cesareia, tá? Aí Cesareia, temos aqui a região da Cesareia, aqui é a região da Judéia, ao sul, Samaria no centro, e aqui é a região da Cesareia, em volta aqui perto da Galileia, né? Aí temos a região da Cesareia, Acaia, que é esta região sul aqui da Grécia, tá? Uma região muito importante aí da época. Decápolis, em volta do mar da Galileia. Ásia Menor, tá? Ásia Menor. O que temos mais? E Roma, sobretudo Roma. Então existe uma tradição que diz que é possível o Evangelho de Lucas ter sido escrito em Roma, enquanto Lucas acompanhava Paulo em suas viagens, tá certo? E aí temos aí essas possibilidades, mas nenhuma dessas hipóteses é amparada por qualquer argumento sólido e convincente. Sendo assim, a única coisa que podemos falar com certa segurança é que esse evangelho foi escrito em algum lugar fora da Palestina. É a única afirmação que ele consegue fazer por causa dos temas elencados aí em Lucas, e ele não está apegado a muitas características presentes em outros textos judaicos. Por exemplo, João é tão forte as evidências de que João é testemunho ocular, que ele faz citação de aspectos muito particulares da região.
Por exemplo, sobre o tanque de Betesda. João descreve o tanque de Betesda de uma forma que o mundo só pôde comprovar aquela afirmação séculos depois, quando surge a arqueologia moderna, já em 1700, 1800 da era cristã, quando empreendem pesquisas arqueológicas aqui e nas escavações de Jerusalém descobrem o tanque de Betesda. João falou dele no seu evangelho tranquilamente, porque João esteve lá. Então ele é um testemunho ocular muito comprovado. Lucas não dá tanta ênfase a esses aspectos, porque Lucas é um gentil, ele tem compromisso com a verdade e não pretende cometer erros no seu evangelho, né? Então temos aí características diferenciadas do evangelho de Lucas, escrito provavelmente entre 60 e 70 da era cristã, ok? Escrito entre 60 e 70 da era cristã. Quem era Teófilo agora? Questão acerca de Teófilo. Quem era Teófilo? Duas teses principais em torno desse personagem. O nome Teófilo significa aquele que ama a Deus, tá? Teo e filo. Filo, por exemplo, de filosofia, né? Amigo do conhecimento, amigo da sabedoria. Então, uma junção, Teo e filo, né? Amigo de Deus. Teófilo, aquele que ama a Deus, ou amigo de Deus. Até hoje ninguém sabe dizer exatamente quem era o tal Teófilo, referido por Lucas. Se era uma pessoa, um foco do cristianismo primitivo, ou até nossos piedosos cristãos em todos os lugares. Então tem a questão em torno aí de Teófilo. Pessoa, aqueles que afirmam ser Teófilo uma pessoa, acreditam que foi algum irmão de situação social importante. Então, quem defende que é uma pessoa, usa, por exemplo, aquela parte que Lucas fala, ó excelentíssimo Teófilo. Então, se ele dissesse somente Teófilo, nós teríamos aí a afirmação amigo de Deus, num contexto solto, né? Escrevo a ti Teófilo, facilmente poderia ser entendido. Escrevo a ti amigo de Deus, escrevo a ti amigo do Evangelho, né? Amigo do Senhor Jesus Cristo, amigo da pessoa divina. Mas como, além de colocar Teófilo, ele coloca um adjetivo, coloca que ele uma qualificação desse Teófilo, coloca ó excelentíssimo Teófilo. Nós temos aí Lucas especificando mais acerca daquela pessoa. Ele não deixa aquela designação num aspecto geral, qualquer Teófilo, qualquer amigo de Deus. Ele fala que este Teófilo é alguém excelentíssimo, e ao usar essa forma de tratamento, não é à toa que ele usa isso. Isso na erudição greco-romana era uma forma de tratamento para alguém com uma posição social importante, relevante na sociedade. Então, com isso, temos que Teófilo possivelmente era uma pessoa importante no contexto grego-romano, ou uma pessoa da política, uma pessoa de posses, ou uma pessoa importante dentro do mundo grego, da filosofia, né, do conhecimento, e era uma pessoa de grande relevância para a época, possivelmente até o mecenas de Lucas. Alguém levanta essa teoria, que ele fosse o patrocinador de Lucas dentro do seu ministério, né? E o mais importante, era uma pessoa que estava vinculada ao cristianismo de uma forma muito séria, uma pessoa vinculada ao cristianismo, uma pessoa para quem Lucas escreveu, e não somente escreveu, ele elaborou uma ampla pesquisa, tanto para a composição do Evangelho, quanto a gente vai ver na continuidade aqui, a composição de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro histórico da igreja. Então Lucas, com isso, a gente pode levantar aqui essa hipótese. Lucas estava escrevendo alguém importante no contexto social, né? Alguém com condições de influência, de muita influência na época, e alguém em quem ele estava confiando para propagar esta mensagem, para ser o zelador desta verdade, né? Para cuidar dessa verdade, preservá-la. Então Lucas empreende uma grande pesquisa e endereça para este Teófilo, que ele chama de excelentíssimo. E com isto ele acreditava contribuir fortemente para a preservação da tradição, a preservação da verdade. Então, com isso, geralmente a tese que fala acerca de Teófilo como uma pessoa prevalece, mas outros preferem entender que era um grupo. Uns poucos acreditam que Teófilo é, na verdade, uma forma metafórica de dizer que o Evangelho é destinado a todos os amigos de Deus.
conforme a ideia expressa neste nome. Então, mesmo que a gente adote a teoria de que Teófilo é uma pessoa, ó excelentíssimo Teófilo, alguém importante na sociedade da época, isso aqui não se perde completamente, porque ao Lucas escrever para Teófilo, não temos um evangelho particular, não temos um evangelho exclusivo, temos um evangelho confiado a uma pessoa importante, que poderia tornar aquilo amplamente difundido, poderia zelar para que essa tradição fosse propagada. Com isso temos o evangelho sendo endereçado a uma pessoa que iria cumprir o objetivo de propagar para os grupos. Então, de certa forma, a teoria dos grupos também acaba sendo preservada dentro desse enfoque. Na continuidade, como eu já havia falado, vamos ver Atos. Exatamente. Então, perdão. Atos, logo passando aqui, ó, a narração de Lucas, vem João. Vamos ver aqui a página de Atos. E na minha está página 43. Dá uma olhadinha aí, página 43. Essa aí, né? Então, na página 43, temos aí a continuidade, né? Vamos pular momentaneamente o Evangelho de João, para poder pegar o livro de Atos, dar continuidade do Evangelho de Lucas, pelo fato de ser o mesmo autor e apresentar características muito semelhantes. Então, temos aí o livro de história por excelência do Novo Testamento, que descreve os eventos ocorridos entre 30 e 60 depois de Cristo. Então, a primeira coisa que temos que observar aqui é um fragmento antiquíssimo aqui do livro de Atos dos Apóstolos, tá? Um fragmento muito antigo de Atos dos Apóstolos, provavelmente aí do início do segundo século aí da era cristã. E aí temos a questão dos eventos. Existe uma distinção entre a época de escrita e a narrativa dos eventos. Então, a época de escrita provavelmente foi um pouco depois disso aqui, né? Com certeza depois de 30, né? 30 é o início da propagação com a oralidade, né? A prevalência da oralidade dentro da difusão do Evangelho. Então, 30 é o período da oralidade. Seguido ao ano de 30, temos aí o começo dos primeiros evangelhos. E aí vemos lá Marcos, né? Entre 60 e 70, né? Talvez 50, mas não pouco provável, tá? E aí temos entre 30 e 60, é aquilo que Lucas está descrevendo. Ele está falando sobre fatos ocorridos entre 30 e 60, tá? Até um pouco mais do que 60. Só que o Evangelho tendo sido escrito um pouco tempo depois, como a gente vai ver lá quando falar sobre local e data. Paulo e Pedro são os protagonistas das narrativas, e por isso esse texto é a chave para a compreensão das epístolas. Então, o que temos aqui nesse primeiro enfoque? Paulo e Pedro. Temos que o livro de Atos é de fato o livro histórico do Novo Testamento. Ele é um livro de uma característica histórica, ele tem esse enfoque, esse objetivo. Mas ele não é uma história exaustiva, no sentido de buscar relatar o máximo de fatos possíveis, relatar o máximo de acontecimentos possíveis. Lucas, e aí onde entra de novo a questão da inspiração, Lucas está descrevendo aquilo que vai ser a espinha dorsal para a história do cristianismo. Nessa espinha dorsal nós vamos ter o desenvolvimento das principais doutrinas. E aí onde temos aí o édito, o documento de Jerusalém, que é exatamente o primeiro embate entre o evangelho de muitos gentios e o evangelho judaico, né? Com a questão da lei mosaica em baila ali, sendo discutida se a lei mosaica deve se impor ao mundo gentil, ou se o mundo gentil está vinculado somente à salvação em Cristo Jesus, Jesus como um único e suficiente Salvador, que é a verdade que prevalece para nós hoje. Isso está sendo construído, né, no primeiro século da era cristã, e isso, se não tivesse sido resolvido nesta época, até hoje as igrejas estariam transtornadas, divididas entre seguir a Cristo como único suficiente Salvador, ou ter Jesus mais vinculado a Moisés também. E aí, com essa definição que Atos dos Apóstolos passa para nós, vemos que a igreja ganha um norte, a igreja ganha uma definição doutrinária, num primeiro momento da história já, e essa definição doutrinária prevalece para nós até hoje.
o que ao que os gentios estão vinculados. Estão vinculados à salvação unicamente através de Cristo Jesus. Então você não pode ter idolatria, você tem que se abster da prostituição, como eles colocam lá, da carne sufocada, que era uma questão vinculada também a práticas judaicas, era uma questão mais apaziguadora, vamos colocar assim. Vamos impor isso para uma questão de comunhão, para que judeus e cristãos possam sentar na mesma mesa, né? Então quer dizer, isso passa para nós como uma herança também das tradições judaicas, mas que são perfeitamente cabíveis dentro do nosso novo enfoque de vida, vivendo através da palavra e da doutrina de Cristo Jesus. Então o que acontece? Com esse primeiro documento, colocado em Atos, temos a descrição da espinha dorsal doutrinária da igreja, que está principalmente em Paulo e em Pedro, também em Tiago, mas principalmente em Paulo e em Pedro, a igreja desenvolvendo-se a partir desses dois personagens. E aí temos o livro de Atos, de fato, é um livro histórico, mas não é uma história exaustiva. Como podemos comparar, por exemplo, com o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, aqui temos um texto do primeiro século da era cristã, tá? O texto de Atos dos Apóstolos, a história descrita aí por esse autor, né? O autor Lucas. Em 325 teremos outro esforço de construção de uma história do cristianismo, em 325 da era cristã, empreendida por Eusébio de Cesareia. Não só por ele, teve outros historiadores também, mas o mais importante tem sido Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, na sua descrição da história da época, aproveita tudo aquilo que foi narrado pelo conteúdo bíblico e também coloca ali na sua obra a tradição preservada pelas igrejas. Então as igrejas do Oriente, as igrejas do Ocidente, as igrejas de Alexandria, ele preserva as igrejas de Cesareia, as igrejas do Oriente, ele aproveita essa tradição juntamente com o conteúdo bíblico. Com isso a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia é muito mais abrangente que a história descrita em Lucas, em Atos dos Apóstolos. Só que qual é a diferença entre elas? Aqui temos uma história vinculada à espinha dorsal doutrinária da igreja. É esse o propósito aqui, nessa história. Preservar aquilo que é fundamental doutrinariamente. O que você precisa saber de relevante para você entender as doutrinas, para você entender a verdade, para você entender o desenvolvimento da igreja. Você tem aqui, em Atos dos Apóstolos. O objetivo não é ser uma história exaustiva. O objetivo é ser uma história que preserve a espinha dorsal doutrinária da igreja. Tá? Por isso que esses dois personagens são os mais importantes, são os protagonistas. Paulo, ele é responsável, depois de Cristo, ele é o maior responsável doutrinário do Novo Testamento. O maior aspecto doutrinário do Novo Testamento é desenvolvido primeiro por Cristo e depois por Paulo. Tá? Então Paulo tem um peso, logo depois de Cristo, Paulo tem um peso gigantesco no Novo Testamento. Por isso, que Cristo encontrou pessoalmente. Exatamente, Cristo o encontrou pessoalmente, o chamou pessoalmente e entregou o Evangelho pessoalmente a ele. O incumbiu dessa tarefa. Além de Paulo ser bem poliglota, ser bem entendido. Poliglota, exatamente. Instruído, né? É isso aí. Gamaliel foi criado ali no meio dos sábios. Maravilhoso. Aí Jesus entendeu ali que era a ferramenta necessária. Que é o que ele chama, né? É isso aí. Que é o que ele chama, né? Um vaso caro na mão dele, né? Então você vê aí. Se estão combinados com esse seguidor, para Jesus avisar outra. Jesus não veio com Jesus veio de uma forma especial. As pessoas veem os defeitos que elas são. Jesus vê aquilo que ela pode ser. Pode ser, aquilo que ela pode ser. Pode ser aproveitado. Exatamente. Hoje não é nada, agora não é nada, mas o que ele pode ser? E Jesus vê, Jesus sabe que ele virá a ser. A tendência do homem é a pessoa ser boa, porque se ele errar uma vez já condena. Né? Já o condena, já não há salvação para ele. Um erro só já cobre todas as qualidades. Exatamente, pois é. Quando devia ser o contrário. A partir da ótica cristã, deveria ser de outra forma. A gente crê no milagre ou não? A gente crê na salvação ou não? A gente crê no perdão ou não? Se a gente crê no perdão, a gente tem que crer que as pessoas têm jeito. Que as pessoas têm solução, têm salvação. Agora, se não crê,
as pessoas olhavam para Paulo e falavam: isso aqui não tem jeito, não tem salvação, ele persegue os cristãos de uma forma cruel. Jesus olhava para ele e falava: vai ser a minha ferramenta, vai ser o meu instrumento caríssimo na minha obra. Pedro com Paulo não se batia muito bem não, né? Devido a... Houveram conflitos, né? Agora você vê no final... O que aconteceu muito interessante, o que aconteceu com Paulo aconteceu com Pedro. É isso aí. Pedro foi solto da prisão por Cristo. Isso mesmo. Paulo também foi solto, exatamente. Características muito... Você vê uma coisa impressionante no Evangelho. No Evangelho, pessoas com pontos de vista diferentes convivem. A verdade absoluta não está com Paulo e a verdade absoluta não está com Pedro, também como não está com Tiago, que é outra característica diferente também, mais próximo de Pedro, né? Mas você vê, a verdade absoluta não está nem com um nem com o outro. Eles têm pontos divergentes, inclusive tiveram uma colisão, né, entre eles, né? Tiveram um desentendimento, quando Paulo fala que existiu a Pedro na cara, né, por causa da atitude que era reprovável. Quando de Jesus intervir, dá um sonho a Pedro, né? A Pedro, exatamente. Eles estavam tentando conciliar algo irreconciliável, que é a tradição judaica e a nova realidade do Evangelho aos gentios. O que tinha que se fazer era abandonar o que era do passado, o que era velho, para entrar naquilo que é novo. Jesus falou que não se remenda pano velho com tecido novo, que senão arrebenta mais. Pedro devia ter sacado isso há tempo já. Jesus já me avisou disso aqui, que não vai dar certo. Não adianta você tentar preservar aquilo que já passou, aquilo que já é obsoleto. Você tem que entrar nessa nova realidade, que é a salvação em Cristo Jesus. Agora Pedrão demorou para sacar isso. Então, Pedro, aí Jesus teve que usar Paulo para mostrar para ele. Pedro andando com Jesus 3 anos lá, então, entendia que precisava buscar o Senhor. Jesus falou: Pedro, não pode velar comigo numa hora. Tal. É verdade. Paulo já era diferente, Paulo buscava em todo tempo, né? Paulo ele buscava em todo tempo e estava pronto para a situação que viesse. Coisa, enfrentar o que viesse. Exatamente. Tinha os defeitos dele também, né? Tanto que ele fala do espinho, né? Esse espinho na carne. Mas a gente percebe aí a diferença também de formação, né? Diferente de formação. Pedro foi brutalmente forjado, é isso aí. Né? E Paulo foi mais refinado. Uma vida mais arcaica, mais simples, né? E Paulo teve uma vida mais sofisticada, assentado junto a um grande mestre da época, né? Você vê o posicionamento de Gamaliel ante o Sinédrio, você mostra a autoridade e você mostra a perspicácia dele, a interpretação que ele tinha sobre os fatos, né? Os cristãos, se eles são de Deus, eles permanecerão, e se vocês existirem, vocês vão se encontrar guerreando contra Deus. É de uma ousadia tremenda. Se alguém não tiver segurança do que está falando, nunca vai abrir a boca para falar uma coisa dessa, correndo o risco de ser acusado de estar infiltrado, de estar associado com os cristãos e também ser morto. Mas ele teve coragem, ousadia, né, e teve segurança para dar esse parecer. E Paulo estava associado a ele, a um homem desse. Por isso que quando viu Pedro naquele joguete, né, de quando estava só com os gentios, ficava com todo mundo. Quando chegou os judeus, aí largava os gentios e ficava só com os judeus. Paulo viu naquela situação que ele não descia na goela dele. Ele foi, apontou e falou as coisas tais como são na cara. Igual os deputados que estão do lado do partido que está no governo. Pois é. Está governando, eu estou do seu lado. Exatamente. Ali é um jogo terrível, né? Então o que acontece? O cristianismo, você vê que coisa perfeita. Existem visões diferentes aqui e aqui, ó, Paulo e Pedro. Mas isso não vai rachar a igreja por causa disso. Porque a verdade absoluta não está com Paulo e não está com Pedro. A verdade é Cristo Jesus, que prevalece sobre eles. Então você vê, mesmo com as diferenças entre eles pertencem ao mesmo Cristo. Eles têm o mesmo propósito: propagar não a palavra de Pedro, não a verdade de Paulo, propagar Cristo. Então quando eles entram em conflito, é porque eles entendem que estão ambos buscando a melhor forma de propagar o Evangelho. Eles estão buscando a melhor forma de alcançar o objetivo. E quando buscam o mesmo objetivo, mesmo sendo diferentes, mas buscam o mesmo propósito, em algum momento eles vão se encontrar. Em algum momento eles vão ter que se associar, porque eles estão perseguindo a mesma causa. Então você vê Paulo na segunda carta de Paulo a Timóteo, você vê ele tratando de João Marcos, a quem ele havia rejeitado mais no começo, mas agora chamando ele de uma pessoa muito preciosa para ele. E depois você vê Pedro falando na carta dele, tratando acerca de Paulo com o respeito que Paulo merece,
falando que os textos dele são complexos, dando a ele essa honra, né? Que ele é um grande erudito, é uma mente brilhante, e falando que na verdade os erros não estão nas cartas de Paulo, os erros estão na interpretação errada das pessoas que têm uma má intenção na leitura das cartas de Paulo, que distorcem a verdade. Então Pedro faz uma defesa de Paulo. E eu arrisco aqui dizer que Paulo, eu digo aqui, não posso assim comprovar teologicamente, e também não são obrigados a adotar um ponto de vista, mas eu tenho no meu coração certeza de que Paulo não morreu em desacordo com Pedro, não morreu desafeto de Pedro, principalmente por causa das características que ele apresenta em segunda carta dele a Timóteo. O perdão, a comunhão prevalecendo sobre as diferenças. De alguma forma Jesus interviu para não acontecer. Exatamente. Segundo a Bíblia pode estar em desacordo, assim, brigado. Sim. Está sendo tem diferenças por causa das características diferentes de personalidade, né? Mas Jesus é um só. Então, por mais igrejas que existam, mais cristãos que existem, os debates que se levantem, todos têm que se submeter ao mesmo Cristo, ao mesmo Senhor. A verdade que é Cristo prevalece sobre as diferenças dos homens, tem que prevalecer sempre. Então vemos aí características muito importantes descritas aí em Atos. Foi chamado pela primeira vez de Atos dos Apóstolos por volta de 190 depois de Cristo por Irineu, um dos grandes pais da igreja, um dos grandes estudiosos, uma das grandes mentes aí, um grande apologista do cristianismo, tá? Então em 190 foi chamado de Atos dos Apóstolos por Irineu. E o Cânon Muratoriano, conforme já estudamos, já vimos lá mais atrás, em cerca de 180 depois de Cristo, o chamava de Atos de todos os apóstolos. Por que ele tratava dessa forma? Por causa da questão marcionita que já havia na época, né? O Marcion, aquele herege que tentou separar somente os textos de Lucas e de Paulo e excluir todos os demais. Então o Cânon Muratoriano, fazendo a apologia deste conteúdo deste texto, eles chamam de Atos de todos os apóstolos, com esse objetivo, dizer que todos os apóstolos estão visualizados aí no texto de Atos, tá certo? E aí temos aqui, Atos dos Apóstolos. Primeiro, vamos ver agora as fontes que alimentaram esse livro na sua composição. Atos é a chave para entender as epístolas paulinas. Acerca do título, já vimos. Objeção ao título, temos aí algumas objeções ao título de Atos dos Apóstolos, mas são irrelevantes diante das evidências. E aí vemos aqui, os títulos que são sugeridos, por exemplo, só para fazer uma leitura básica aqui, uma vez que tudo indica que o título Atos dos Apóstolos não pertence à obra original, alguns têm sugerido vários títulos. Talvez um título mais apropriado fosse Ação do Poder de Deus entre os Apóstolos, ou História dos Atos do Espírito Santo, já que a presença guiadora do Espírito de Deus é um tema permanente nesse livro. Mas são títulos, são propostas que caem por terra diante do conteúdo geral de Atos. Atos dos Apóstolos não fala só do poder do Espírito Santo, ele fala sobre situações diversas em que os apóstolos sofrem, por exemplo, perseguições, debates, né, a questão do aprisionamento de Paulo, muitas questões. Então seria diminuir a característica do conteúdo. Então o conteúdo não tem só atos de poder, o conteúdo não tem só uma característica, ele tem uma conjuntura que apresenta diversos aspectos. Por isso que Atos, uma denominação mais neutra, ela é também mais abrangente, então deixa mais aberto. São Atos dos Apóstolos, ou seja, o que fizeram, como viveram, exatamente, o que ocorreu com eles, mais aberto para ser mais abrangente. Não, e aí aí não fala de todos os apóstolos, né? Não fala de todos. Exatamente. Que aliás entra a contradição com aquela designação do Cânon Muratoriano, né? Aquilo que você acabou de falar, realmente. Não são todos os apóstolos. Mesmo que todos os apóstolos trabalharam, pregaram o Evangelho, menos Judas Iscariotes, que se matou, né? Mas este livro não está descrevendo todos os apóstolos. Então, Atos de todos os apóstolos também é uma designação errônea. Atos dos Apóstolos é a que prevalece. Aí você vê as fontes que alimentaram o conteúdo de Atos.
Nós vimos em Lucas, no Evangelho de Lucas, que o autor adota uma característica diferenciada dos outros evangelistas. Ele fala claramente no seu evangelho que ele está empreendendo uma pesquisa e ele está levantando as fontes e está preservando a tradição. Da mesma forma, ato contínuo ao evangelho de Lucas, temos Atos dos Apóstolos, que é também uma coletânea de fontes. Quando Lucas reúne as fontes que dispõe, as narrativas que chegam até ele, e quando Lucas se insere também nos fatos ocorridos. Existe trecho de Atos dos Apóstolos em que Lucas ele se coloca dentro da narrativa. Quando ele fala, ele narra na primeira pessoa, ele estando presente aos eventos. Então, primeiro, Jerusalém, as primeiras atividades de Paulo. Então temos aí uma das fontes que alimenta Atos dos Apóstolos. Nós vimos aqui Paulo e Pedro são a espinha dorsal das narrativas, porque ele está principalmente trazendo o desenvolvimento da igreja e o desenvolvimento da espinha dorsal doutrinária da igreja. Então temos Jerusalém, as primeiras atividades de Paulo. Jerusalém B, outra fonte, ascensão de primeiras instruções, Pentecostes. Aqui a descrição da ascensão de Cristo. Você vê em Lucas, o evangelista retorna até antes do nascimento de Cristo, até a concepção de João Batista, o encontro entre Maria e Isabel, ambos com os filhos no ventre, e aqueles eventos que acontecem, aquela manifestação do Espírito Santo. Depois, o único que apresenta uma descrição de Cristo ainda na sua infância, na sua juventude, aos 12 anos, quando discute com os sábios no templo. Aí depois segue um ritmo natural, juntamente com os outros evangelistas, Mateus e Marcos, Então o que acontece? Lucas, desde o Evangelho, ele é específico. Desde o Evangelho, ele é perscrutador. Ele vai atrás dos fatos, ele busca a melhor forma de descrição. Então no Evangelho ele faz isso, e em Atos também. Ele vai narrar algo que, se ele não tivesse levantado pelo Espírito Santo de Deus para fazer isso, a gente não teria acesso. Nas cartas não foi dito, nos evangelhos não foi dito a ascensão de Cristo Jesus. Então Jesus, o período que ele passou aqui entre os discípulos, entre os apóstolos, a ascensão dele, a promessa do Pentecostes, em cumprimento ao texto de Joel, conforme Pedro menciona. Aí vemos sempre Pedro e Paulo como personagens principais, A ascensão, as primeiras instruções, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, é uma fonte que alimenta Atos. Depois temos aquilo que ocorreu em Cesareia, acerca da vida de Filipe, que era um diácono, acerca de Pedro, quando Pedro desce, por exemplo, para Jope, quando ressuscita a Tabita, quando ressuscita Dorcas, aliás, quando Dorcas é ressuscitada através da intervenção, da oração de Pedro, a conversão de um gentio, Cornélio, que aliás é um fato dos mais importantes narrados em Atos, que mostra o conflito entre a tradição judaica e a nova realidade da graça, a graça de Cristo Jesus alcançando a todos, Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos. Nesse todos quantos, vemos a manifestação desta realidade. Cornélio não era judeu, Cornélio era um gentio, não era batizado, não era circuncidado, não estava de nenhuma forma inserido dentro das características doutrinárias do judaísmo e depois da primeira igreja, a igreja ainda no centro de Jerusalém. Cornélio foge à regra. Jesus está começando a quebrar os paradigmas judaicos, que têm que ser quebrados e são principalmente quebrados em Atos dos Apóstolos. Cornélio recebe o Espírito Santo antes do batismo nas águas. E aí, que mistério, que situação para se resolver. É um tabu que está sendo quebrado. E aí vemos, Atos tem o cuidado de mencionar, de descrever todos os eventos em torno de Cornélio. A perseguição de Herodes com a matança dos primeiros apóstolos e a igreja se espalhando, iniciando a propagação. E aí temos aí a fonte informativa paulina, Atos 9, 1 ao 30. Aí temos a pessoa de Pedro, focalizada, centralizada aqui em Pentecostes. Quando Pentecostes vem, Pedro é quem é o porta-voz, é quem assume, exatamente, ele que dá a palavra da liderança. Então ele era um líder nato na igreja. Você vê como o evangelho, como a igreja, o cristianismo é extraordinário, é algo singular. Pedro é um líder nato
ele toma a frente, ele dá a palavra, né, da liderança. Mas nem por isso ele era o presidente da igreja. Nem por isso ele era o presidente da igreja. Quem presidiu a igreja no concílio de Jerusalém foi Tiago. Foi Tiago. Quem deu a palavra final e o documento que determinava o que os gentios tinham que guardar enquanto comunhão com a igreja no geral, foi Tiago. Então você vê, Pedro era um líder nato, né, na hora do discurso, na hora do pronunciamento, mas Tiago era o presidente daquela igreja, a igreja de Jerusalém. E aí vemos agora Paulo entrando como uma fonte primordial aí para a propagação do cristianismo. Pedro foi o próprio Cristo que falou, não foi pedra, sobre essa pedra ficaria a minha igreja. Exatamente, aí então, Jesus desse Pentecostes, esse pronunciamento de Pedro ali foi fundado, foi edificada a igreja. Exatamente. Uma igreja Pedro, com poder, né, que não temia a opressão, não temia nada. É isso aí. Lançar sobre os leões. Exatamente. Um poder sobrenatural para cumprir o Deus chamado. designou a Pedro que começou ali. Depois Exatamente. tem que ser dividido naturalmente. Nessa declaração mesmo, Jesus é a rocha, e Pedro é a pedra. Né? Então quer dizer, a igreja está fundada sobre a rocha. Só que Pedro é uma pedra fundamental. A pedra fundamental, né? Uma pedra fundamental, uma pedra importante. Então o que acontece? A igreja, ela tem essas personalidades que estão muito à frente dela, que estão demonstrando, que estão tomando a responsabilidade. Pedro, Paulo, né? Tiago muito menos, muito mais Paulo e Pedro. Pedro ali é o primeiro discurso, depois a fonte informativa paulina, Atos 9, 1 ao 30, muita descrição acerca de Paulo, acerca da obra realizada por ele. Antioquia, a descrição da primeira comunidade fora de Jerusalém, tá? Então a comunidade de Jerusalém, o início da igreja. Antioquia, a primeira comunidade gentílica, o nascimento de uma igreja gentílica, uma igreja fora do arraial do judaísmo. Então os judeus enviaram comitivas para lá, para ver o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo, através dos personagens, Paulo, Silas também não era judeu. Paulo, Silas, Barnabé era judeu, mas Barnabé era muito ligado aos gentios. Era judeu sim, de descendência judaica, mas habitava fora de Israel, mas estava muito ligado aos gentios. Então nasce aqui uma igreja gentílica e uma igreja missionária, a primeira sede missionária fora de Jerusalém. Os diáconos, a fundação do diaconato, Estevão, né, o primeiro mártir da igreja. Aqui tem uma narrativa preciosa de Atos dos Apóstolos. O primeiro mártir, aquele que inaugurou a fase dos mártires da igreja, aqueles que regaram a árvore do cristianismo com seu próprio sangue, né, que deram início a este caminho de sangue que se estendeu até nós. Estevão, né, que viu os céus abertos e Jesus de pé à destra do Pai para receber o seu campeão da fé. Missão de Paulo e Barnabé, os primeiros movimentos missionários. Relatos na forma de nós, testemunho ocular dos fatos narrados. Aqui, passada aqui essa parte, Lucas está inserido nos fatos, né? Então ele recebe tradição e ele também se insere depois na própria narrativa, quando ele fala acerca das viagens, dos itinerários, e é como que uma pessoa que recolhe as narrativas num caderno de viagens, né? Recolhe as narrativas e depois vai condensar elas numa obra. Paulo, Silas, Timóteo, Tito, Filipe, cristãos gregos são fonte também para a complementação desse livro que descreve as primeiras viagens e depois a vida desses personagens. A igreja de Jerusalém, Antioquia, como já foi falado, e também um pouco da igreja na Síria, né? Um pouco da descrição da igreja na Síria. Decreto do concílio de Jerusalém, Atos 15, 23 a 29, texto fundamental. E aqui entra uma das maiores contribuições de Atos dos Apóstolos. Cada livro tem uma forte contribuição, né? Mateus com as comprovações entre a profecia do Antigo e o cumprimento em Cristo. Marcos com a característica de Jesus como servo. Lucas com narrativas muito específicas acerca da vida de Cristo, né? Avançando nas narrativas aonde outros evangelistas não foram. João, quando denota muito ali a característica da encarnação do verbo divino, né? Quando o verbo divino assume a característica humana, então combate ao gnosticismo.
E Atos, creio eu que o decreto do Concílio de Jerusalém é um dos textos mais importantes aqui de Atos dos Apóstolos. É um texto regra, texto que vai reger a cristandade até o final, até o arrebatamento. E aí vemos alguns hereges que fogem aqui dessa determinação que foi dada a nós através de Atos dos Apóstolos, né? Vemos, por exemplo, aí adventistas do sétimo dia que tentam judaizar o povo de novo, né? Vemos aí testemunho de Jeová também que foge muito das características apresentadas pela doutrina central, a espinha dorsal doutrinária da igreja. Documentos em hebraico, aramaico e grego também alimentaram as fontes de Atos dos Apóstolos, né? Então finalizamos aí as diversas fontes que alimentaram a composição desta obra magna da história do cristianismo, Atos dos Apóstolos, tá certo? Na continuidade temos aí, acerca do autor, vamos ver aqui, autor, página 44, né? Os pais da igreja, sim, pode falar? Essas imagens aí geralmente é da igreja católica. Isso, a gente é fornecido mais pela igreja católica. Por que toda imagem tem esse pessoal? Essa áurea aqui, essa auréola. Essa áurea, isso aqui. Observe na forma da mão. Até hoje sim, o padre usa isso aí. Verdade. Tem uns que estudam que diz que ali foi em 666. Não, isso aí é especulação. Especulação. Isso essas pinturas. Até hoje o padre, que eu fui no casamento de uma igreja católica, e o padre até hoje ainda usa dessa forma para fazer. Esse gestual, né? Gestual, mesmo. Eu sei. Eu fiquei observando e ele faz isso. Eu sei. Eles adotam esse gestual como um resquício da tradição bizantina. Então a tradição bizantina, a arte bizantina ligada ao cristianismo, implantava essa imagem de austeridade, essa profunda austeridade. Você vê um Cristo, a partir de um quadro bizantino, você vê uma imagem muito austera. Então você vê essa característica. O Cristo deles tem essa mesma forma. Tem essa mesma forma, exatamente. Então eles têm esse tipo de arte, está tentando transmitir essa característica muito austera, né, como alguns dizem. E esta áurea aqui em torno da cabeça dele é descrevendo a presença divina com esse personagem. Então não é um personagem qualquer, é um personagem que está imbuído de uma presença divina junto com ele. Então a gente toma emprestado deles porque não há foto de Lucas, não há foto de Marcos, não há foto de João. A gente toma somente como uma figura ilustrativa, né? Uma figura representativa. E principalmente que ele traz aqui um códex na sua mão, né? Então mostrando que ele uma possível imagem para Lucas e a associação principalmente com o códex que ele traz na mão, com o livro, né? Que é o que nos interessa, o Lucas enquanto autor. E aí vemos a fisionomia, aproxima-se, né? A fisionomia é uma característica greco-romana. O que peca nessa arte religiosa católica antiga é quando eles tentam pintar Cristo como um europeu, que na verdade é mais um recurso artístico da época do que propriamente uma tentativa de descrição dele. É um recurso que eles usavam para aproximar mais aquele povo deste personagem, fazer com que esse personagem seja parecido com eles. Então se você pega Jesus tal como as características de uma pessoa da Palestina da época, e você vai apresentar Jesus a um escandinavo, ele não vê naquele Jesus uma proximidade com ele, vê muita distância. Então existe uma estratégia psicológica nisso, em pintar ele de acordo com aquela pessoa, para aquela pessoa se sentir mais próxima dele, mais afinidade com aquela imagem. Então tem uma sacada esperta aí por trás disso. A gente usa só ilustrativamente. Até tem uma boa intenção, né? Uma intenção de aproximar com aquele personagem. Mas o problema é o seguinte: peca com a verdade, né? Porque Jesus dificilmente teria olhos azuis e cabelo liso. Dificilmente, cabelos compridos ainda. Então essa imagem é improvável. Agora tem outra questão: o Jesus físico. Existe um grande mistério de Deus em não ter sido preservado uma imagem do Jesus físico, um quadro, uma escultura. Eusébio de Cesareia, na história eclesiástica, ele apresenta algumas narrativas de pessoas que preservaram durante algum tempo o que ele chamou de pintura, uma pintura de Cristo Jesus. Então ele fala que algumas pessoas durante algum tempo preservaram uma pintura descrevendo a fisionomia de Cristo.
Agora, é muito interessante que isso tenha se perdido na história, porque Jesus não tem raça. O Jesus que nós servimos, ele não tem raça, ele não tem cor, ele não tem etnia, ele é Deus. Então Deus não tem raça. Deus, ele é o pai de todas as raças. Aproximar ele mais de uma raça, mais de uma do que de outra. Isso é inútil. Então você vê, existe um mistério do Espírito Santo em essas imagens se perderem. Se perdeu imagem, se perdeu quadros, se perdeu tudo. Exatamente para que esse Jesus seja Jesus universal, tal qual ele é. Aquela figura humana era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era o Cordeiro de Deus para o sacrifício. Aquele corpo humano era o Cordeiro para o sacrifício. O que chega para nós é o Jesus ressurreto, que é o Jesus Deus, que é o Jesus que está acima de todas as raças, é o Criador delas. Os pais da igreja atribuem também esta obra a Lucas, o médico amado. Aí temos evidências externas acerca da autoria dele. É o cânon muratoriano, como já foi afirmado, né, que fala acerca do Evangelho de Lucas, claramente, e também fala de Atos. Também descreve Lucas como autor de Atos. Temos Irineu, em 185, temos Clemente de Alexandria, em 190, Tertuliano e Orígenes, entre 90 e 200 da era cristã, e Eusébio de Cesareia, o outro grande historiador depois de Lucas, né, que em 325 atribui Atos dos Apóstolos também a Lucas. Evidências internas. Em Atos 1 e 1, o autor faz referência a um outro volume de sua autoria. Ao longo do texto, ele faz uso da palavra nós, quando está presente aos eventos nas viagens missionárias de Paulo, ou eles, quando se refere a fontes de informações a respeito dos fatos. Temos aí a grande honestidade de Lucas, né? Lucas, quando ele está presente, ele se coloca na primeira pessoa. Quando ele não está presente, ele fala eles, ou seja, os fatos chegaram até ele, através das testemunhas que ele tem acesso, julga fidedigno, a inspiração do Espírito Santo de Deus leva ele a entender isso, e ele inclui isso no seu livro, né, o livro histórico do Novo Testamento. Esse quadro aqui é para quê? Mostrar, denotar a universalidade desse texto, a universalidade, tanto em Lucas como em Atos agora. Os dois textos apresentam a característica universalista muito forte. Por exemplo, ao descrever o Pentecostes, as nações que estavam em contato no dia do Pentecostes. Vemos aí todo um projeto de Deus para tirar o Evangelho do arraial do judaísmo e espalhar essa semente por todo mundo, de forma mais rápida. Quando, por exemplo, vemos Paulo na cidade de Corinto, escreve para Roma. Quando ele escreve para Roma, ele está escrevendo para uma igreja que já existe. E aí existem as teses em torno da fundação de Roma, da fundação da igreja em Roma. Uma das teses levantadas da fundação da igreja em Roma, e que são fortes também, é que a igreja de Roma foi fundada por forasteiros romanos, prosélitos, que estavam aqui no Pentecostes, que ouviram a primeira pregação de Pedro, que foram batizados e levaram o Evangelho para a sua cidade. E a igreja cresceu, se desenvolveu e futuramente foi alvo do ensinamento do apóstolo Paulo. Vemos aí o universalismo descrito em Atos dos Apóstolos. Evidências internas. Em Atos 1:1, o autor faz referência a um outro volume de sua autoria. Então ele diz que já escreveu e agora novamente escreve para complementar a sua obra. Então vemos aí dando evidência do outro livro que ele tem escrito, que foi o Evangelho. Ao longo do texto, ele faz uso da palavra nós, quando está presente aos eventos, nas viagens missionárias de Paulo, ou eles, quando se refere a fontes de informação a respeito dos fatos. Lucas e Atos constituem-se nas obras mais extensas do Novo Testamento, cobrindo 1/4 de sua extensão, tornando Lucas o autor de textos mais extenso, tendo sido compostas como uma obra unida, e posteriormente sendo separadas para a inserção do Evangelho de João, e vindo a constituir o elo, coloquei aqui o elo, mas errado, o elo de ligação entre os Evangelhos e a coleção de epístolas. Então, na constituição dos textos sagrados, temos alguns conjuntos, os Evangelhos e as cartas. As cartas de Paulo, com pouco tempo depois de sua composição, já foram reunidas num conjunto, numa coleção,
e passaram a circular unidas pelas igrejas. Quem recebia uma coleção de cartas paulinas, copiava as 13 cartas e passava para outra pessoa. Então circulava como um conjunto, os evangelhos circulavam como outro conjunto. E aí temos o livro de Atos associado a Lucas. Quando se reúne os textos num cânon inteiro, o livro de Atos é colocado como uma junção entre evangelhos e cartas. E aí temos o livro de Atos deslocado, separado de Lucas, insere-se João, temos 3 sinóticos, João, Atos. Atos vai fazer a ligação entre os evangelhos e as cartas. E aí com isso temos uma sequência lógica na leitura. Evangelhos, livro de história do cristianismo, Atos, e depois cartas, descrição doutrinária, e fechando com Apocalipse. Tá? Atos dos Apóstolos, história e desenvolvimento da igreja primitiva. E aí temos aqui, nesse trecho, falamos do autor, falamos das evidências externas, falamos das evidências internas também, tá? E agora, extensividade em Lucas também, conteúdo e tema principal, e agora propósito, tá? Vamos para o propósito, página 45. Dentre os propósitos do livro de Atos dos Apóstolos, temos aí história e desenvolvimento da igreja primitiva. No objetivo de traçar a história e o desenvolvimento da igreja, ele elencou 2 personagens principais, como nós vimos já, a espinha dorsal doutrinária do cristianismo, da igreja, Paulo e Pedro. Pedro, ele teve alguma atuação missionária, mas muito menor do que a de Paulo. Paulo teve uma atuação missionária extensa, e principalmente voltada para os gentios. A tradição diz que Pedro, tendo começado a pregação na Judéia, vai terminar seu ministério em Roma, onde João Marcos recolhe as narrativas dele, as pregações dele, e constrói o primeiro evangelho, que passa a circular pela Itália, a circular pelas comunidades cristãs da época, e assim constituindo sequencialmente o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas depois. E com relação a Lucas, o evangelho e Atos são, na verdade, obra da pesquisa dele. Evangelho pesquisando outros evangelhos, e Atos registrando os fatos históricos. Alguns dos fatos com a presença dele, e outros fatos que ele recebeu como narrativa. Então, dentre o itinerário que Lucas traça ao construir a sua narrativa histórica, podemos seguir pela trajetória das missões de Paulo. Então, Lucas descreve essas regiões aqui. Lucas não fala nada do Egito. Ele menciona uma comunidade importante no Egito por causa de um pregador que havia lá, Apolo, que vai compartilhar com Paulo o ministério em Coríntio, e depois em Éfeso também, que era um outro grande pregador de uma comunidade cristã. Mas o foco de Lucas não é Alexandria no Egito. Então você vê, ele nem descreve como era a igreja lá, como era a região. O foco de Lucas vai exatamente na linha das missões, do itinerário das missões de Paulo. Então vemos Lucas escrever Antioquia, vemos aqui o início de tudo, com Jerusalém, a ascensão de Cristo, Pentecostes, o evangelho se espalhando por essas terras, chegando até Antioquia, de Antioquia a missão. Aí Lucas descreve a chegada em Chipre, na área de Chipre, Salamina, Pafos, depois as regiões pelas quais eles passaram, o primeiro itinerário missionário, o segundo, mais extenso, chegando até a região da Europa, aqui a Grécia, Europa, as igrejas fundadas por eles, e por fim, o itinerário vai até Roma, quando Lucas encerra sua narrativa falando acerca da prisão de Paulo. Agora passou o tempo da vida dele viajando. Viajando, exatamente, por esses itinerários aí. Não tinha mulher, não tinha família, Dedicaram-se inteiramente a isso aqui. Aí o que acontece? Com relação às narrativas de Lucas, temos uma questão aí. Lucas, ele chega juntamente com Paulo a descrever a sua prisão em Roma. Mas o que acontece? Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito, Paulo fala de cidades que não estão presentes em Atos. E aí onde surge, através do estudo da teologia, você vê que existe a possibilidade de Lucas ter encerrado sua narrativa com Paulo preso. Mas Lucas ou ter
interrompido a narrativa, ou ter até morrido, e Paulo, depois dos eventos descritos em Atos, ter sido libertado mais uma vez e ter feito uma quarta viagem. Quando Paulo menciona, por exemplo, que ele deixa Tito em Creta, tá? E ele menciona que Timóteo vai dar início, dar continuidade ao ministério em Éfeso, que era um grande centro do cristianismo na época. Então temos a narrativa de Lucas chegando até a prisão de Paulo em Roma, e depois disso alguns eventos que não são descritos por ele, por motivos que talvez tenha relação com a sua morte. Fatos importantes da vida de Cristo são narrados. Fazer apologia é um objetivo da obra dele, fazer apologia da fé cristã e da sua verdade histórica. Então Lucas está querendo eliminar a possibilidade de haver uma distorção da história. Com isso, ele se empenha em elaborar esse texto de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, diferentes locais têm sido apontados como possíveis locais onde Atos foi composto. E aí temos duas questões para o livro de Atos. O livro de Atos é completamente diferente do Evangelho. O Evangelho está ligado a um apóstolo em um lugar, uma comunidade que está vinculada a ele. Então um apóstolo está numa cidade, ele está sediado ali. Em torno dele tem uma grande comunidade de igrejas que estão vinculadas a ele, debaixo da autoridade dele. Então o foco de atuação dele é aquela. Atos dos Apóstolos, como você mesmo viu no mapa passado, ele está ligado ao itinerário que foi seguido pelos apóstolos na propagação do Evangelho. Então ele não tem uma sede. Não, Atos foi escrito aqui. Atos foi escrito ao longo de um itinerário, de uma vida, de uma missão. Então temos aí trechos de Atos escritos aqui na região da Ásia Central, né? Então Atos 13 ao 15, por exemplo, pode ter sido escrito aqui. Na região aqui perto de Éfeso, Atos 18 ao 21, né? Inclusive a carta aos Efésios também, escrita aqui na região de Éfeso. Temos a parte de Atos que fala sobre a igreja na Grécia, né? Corinto, as outras igrejas lá presentes no território grego. Então Atos 15 ao 18 pode ter sido escrito aqui na Grécia. E finalmente Atos 21 ao 28 escrito em Roma, descrevendo Paulo na prisão, no aprisionamento de Roma. Então o livro de Atos está espalhado ao longo de todo esse território aí, as possibilidades de locais onde ele foi escrito. Data de composição: antes de 90 depois de Cristo, pela ausência de uma institucionalização dos sacramentos. Então o que é isso? Essa institucionalização, quando você pega as igrejas e elas estão reunidas numa mesma liturgia, uma mesma forma de culto, uma mesma forma de adoração, uma mesma forma de vida, de ação, de atitude. Então elas estão todas vinculadas a um mesmo tipo de atitude. Temos uma institucionalização, é uma instituição com um líder. É o que não acontece em Atos. Logo depois do primeiro século, quando vem Clemente de Alexandria, vem os primeiros pais da igreja, vemos a igreja unificada, com fortes lideranças. Depois disso aqui, a igreja vai ter pelo menos 4 cidades que vão assumir as lideranças: Alexandria, Jerusalém, Antioquia e Roma. São as 4 principais cidades do cristianismo. E a cristandade vai estar ligada a esses líderes. Então, quer dizer, a forma como as igrejas vivem, praticam a fé, praticam a ceia do Senhor, os batismos, a pregação, o ensino, vai estar mais ou menos igual, né? Vai estar institucionalizado, ou seja, vai ser sistematizado. Com Atos isso não acontece. A igreja de Corinto, a única coisa que ela tem a ver com a igreja de Roma é que é o mesmo Jesus. O Jesus que é pregado em Corinto é pregado em Roma. Mas os hábitos, a forma de culto, a liturgia, a pregação, o ensino, a forma como se prega é outra coisa. Cada igreja dessa aqui tem uma característica diferenciada. A igreja romana, a igreja de Corinto, né, que é a igreja grega, a igreja de Éfeso, né, a igreja de Jerusalém. Cada igreja tem um aspecto singular, diferente. Então vemos, com essa heterogeneidade de liturgias, vemos que Atos não pode ter sido escrito depois de 90. Ele não descreve a institucionalização da igreja, a sistematização geral pela qual a igreja passa.
depois de 70 depois de Cristo, pela menção no Evangelho do conhecimento de outros evangelhos. Então o que acontece? Atos descreve, no seu início, que o autor também é autor de outra obra. Esta outra obra é o Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas, o autor faz menção que consultou outros evangelhos. Então o que acontece? Olha só a sequência. Temos aí evangelhos prontos já. O Evangelho de Lucas consulta esses evangelhos. E depois de Lucas, depois do Evangelho, ele escreve Atos. Em Atos ele fala: eu sou autor deste livro e também de outro tratado. Esse outro tratado é o Evangelho, escrito depois dos outros evangelhos. Então, com esse encadeamento sequencial, temos depois de 70, foi escrito antes de 90 e depois de 70, pela menção no Evangelho do conhecimento de outros evangelhos. Provável data de 75 depois de Cristo. O endereço para Teófilo, escrito para Teófilo. E aí, passado aí essa descrição sempre do Evangelho de Lucas, depois nós vamos dar continuidade aí ao Evangelho de João. Vamos encerrar a nossa aula então com essa questão aí do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, amém?